mas fazem qualquer coisa para ter um celular novo, um carro novo, casa nova, televisão nova, computador novo. É o tempo todo só pensando nas coisas novas que vão surgindo e fazem de tudo para adquirir isso. Quase se matam para adquirir isso. As mulheres deixaram de cuidar dos seus filhos, entregaram seus filhos à TV, aos jogos pela internet, aos celulares. Esqueceram-se da educação dos seus filhos porque precisam trabalhar, estão tudo trabalhando para comprar, adquirir. Imagine como o mundo seria diferente se as pessoas amassem mais as coisas espirituais, desejassem mais as coisas espirituais do que as materiais. Então a exortação aqui aos hebreus falando parece que eles desejassem as coisas espirituais, porque na carreira cristã aqui, nessa maratona, nessa corrida de fé aqui cristã, você precisa desejar as coisas espirituais para que você cresça. Olha bem, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Seu próximo desejo, ser batizado no Espírito Santo. Então você deve desejar isso, pensar nisso direto. Correr essa carreira é se esforçar, acreditar, desejar, até ser batizado no Espírito Santo. Você foi batizado no Espírito Santo? Agora você vai desejar um dom do Espírito Santo. Então você vai orar, vai jejuar, vai fazer a obra de Deus e vai desejar sempre pedir a Deus: eu quero um dom agora, eu quero um dom, peço ao Espírito Santo, eu quero um dom. Você já tem um dom do Espírito Santo? Agora você vai desejar outro dom. É assim a carreira cristã. Então você vai desejando as coisas espirituais, vai crescendo cada dia mais. Então você vai manter-se o quê? Orando, jejuando, estudando a Bíblia, fazendo a obra de Deus, porque você está desejando mais. Quanto mais você desejar as coisas de Deus, mais você vai estar o quê? Na intimidade com Deus. Então o autor aos Hebreus aqui fala de Esaú, que tinha a bênção da primogenitura, e ao invés de esperar seu pai falecer e ele ficar com a bênção ali, e ele se tornar o patriarca da família, o chefe da família, e herdar as bênçãos de Deus, as promessas de Deus que tinha para o seu pai, o que ele fez? Trocou isso por um prato de comida. Amou as coisas materiais mais do que espirituais. Então veja só. Cuidado com isso, porque isso leva à apostasia. Se você não deseja as coisas espirituais, se você não está querendo, fazendo as coisas e pensando nas bênçãos espirituais, está só pensando nas coisas materiais, você está correndo sério risco de apostatar da sua fé, perder a sua salvação. A exortação é o quê? Não ameis o dinheiro. Não ame o dinheiro. Você não pode ter dois senhores, não pode amar ao mesmo tempo Deus e o dinheiro, não adianta. Então a raiz de todos os males é o quê? É o amor ao dinheiro. Então tome cuidado com isso. Vamos ver então a parte 3, a corrida final, exortações finais. Tópico 1, valorizar a liderança. Tópico 2, valorizar a doutrina. Tópico 3, valorizar a adoração. Tópico 1, então, valorizar a liderança. Uma das exortações e advertências que mais se repete nesse capítulo é feita em relação ao respeito devido aos líderes da comunidade cristã. A expressão grega no texto de Hebreus para o exercício da liderança é traduzida como pastor, chefe ou líder e ocorre 6 vezes nessa carta, sendo 3 delas neste capítulo. Hebreus 13, 7, 17 e 24. Essa palavra é igualmente usada em Atos 7,10 para falar sobre José como governador do Egito. O autor pede que os cristãos não se esqueçam do trabalho que os líderes espirituais realizaram em prol deles. Hebreus 13, 7. A natureza da missão a eles confiada pertence a outra dimensão, isto é, a espiritual. Hebreus 13, 17. Onde não há respeito pela liderança, prevalece a anarquia. Os líderes não são intocáveis, nem tampouco perfeitos, mas devem ser honrados pelo trabalho que realizam. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Bem como devem ser lembrados por isso. Hebreus 13, 24. Então aqui fala da liderança. Aqueles que presidem, aqueles que governam, aqueles que organizam, né? Criam aí metas para a igreja, aqueles que estão na administração aí do dinheiro da igreja, administração eclesiástica aí, né? Orientando os pastores, orientando
os cristãos, né? Aqueles que ensinam. Então, essa liderança da igreja deve ser respeitada, deve ser tratada com muita admiração e também com muito respeito, e sempre devemos estar ajudando e não atrapalhando a esses que presidem. Então as pessoas muitas vezes estão atrapalhando. Eu costumo dizer assim, todo mundo, todos aí da igreja falam mal do seu pastor. Mas eu costumo perguntar em nossas palestras, quem já foi lá no pastor e disse, pastor, eu estou aqui à disposição, o que eu posso fazer para ajudar o seu trabalho? Veja bem, ninguém quer fazer isso. Todos falam mal, alguma vez falaram mal do pastor. Mas quem foi até ele oferecendo-se para ajudar? Então esse é o problema. Ele tem que fazer tudo sozinho, porque não tem ajuda, não tem ninguém que quer ajudar. Tem gente querendo cargo na igreja, posição social, mas ajudar, dificilmente aparece alguém. Então lembre-se que a palavra de Deus exorta-nos a orar pelas autoridades, tanto as do mundo como também as da igreja. Orar por eles, abençoá-los, né? Honrá-los e ajudá-los na sua tarefa. É nossa obrigação. Imagine o pastor, ao invés de estar orando por aqueles que estão necessitando de oração, ficar perdendo tempo com você, que você deveria estar ajudando o pastor a estar orando por você também. Então ele tem que orar por aqueles que estão precisando, né? Daqueles que não têm ainda experiência na vida cristã, né? Então não dê trabalho, só ajude, faça tudo para ajudar e não atrapalhar. O seu líder não é perfeito? Evidentemente que não é perfeito. Tem defeitos? Tem. Você também não tem? Então quando você criticar, falar, olhe para você, que você também tem defeitos. Então ele é um ser humano com defeitos. Então ele tem o que? Limitações. Ele não é perfeito, ele não é Jesus. Ele pode até estar querendo e deve estar querendo imitar Jesus, mas é difícil e vai passar por dificuldades, e você deve ajudá-lo nessa tarefa de passar por essas dificuldades, por essas lutas, ajudá-lo a ser cada dia mais perfeito. Tópico 2, valorizar a doutrina. Desde os primórdios, a igreja foi tentada a se desviar da verdade. Doutrinas falsas sempre estiveram à espreita. Aqui não foi diferente, Hebreus 13, 9. É impossível precisarmos que tipo de doutrina associada ao uso de alimentos o autor estivesse falando, mas o contexto do Novo Testamento revela que esse fato não era estranho para os cristãos, como está em Romanos 14, de 1 a 4, 1 Coríntios 8, 1, Colossenses 2, 21. O certo é que o autor exorta os crentes a afirmarem-se na palavra de Deus para se manterem e não se enredarem para aquilo que era de natureza meramente material, ritual e externa. Então aqui fala da valorização da doutrina. Aqui não está falando de costume, está falando de doutrina. E muito provavelmente o autor aos Hebreus está lidando aqui com a situação de alimentação dos judeus. Os judeus, como eles têm uma alimentação muito rígida, né, baseada na palavra de Deus, é claro. Então o que acontece? Os cristãos judeus estavam sofrendo perseguição dos judeus que não eram cristãos quanto à alimentação. Então eles vinham e diziam, você não pode comer isso, você não pode comer isso, você não pode comer isso, você não pode comer isso. E acusavam os cristãos de poderem comer, de comerem aquelas coisas. Então existiam os cristãos que não eram judeus, não eram descendentes de judeus, e comiam livremente de tudo. Então provavelmente estava acontecendo isso. Os judeus do judaísmo estavam acusando então os cristãos de comerem qualquer coisa, né? Principalmente aí a carne de porco, né? E outras coisas que eram proibidas aí, que estavam escritas na palavra de Deus.
E os judeus seguiam à risca aquilo que estava escrito. Então eles acusavam os cristãos de não obedecerem a palavra de Deus. E aí os judeus cristãos tinham que concordar que aqueles que não eram judeus comiam o que a Bíblia proibia comer. E isso era verdade, né? Então eles achavam que isso aí poderia atrapalhar então a sua carreira cristã. Então eles falaram, nós somos cristãos, os outros também são, mas olha, eles comem de tudo. E nós não podemos comer de tudo. Nós sabemos que não podemos. A palavra de Deus ensina que não podemos. Então isso criava uma barreira para eles. Muito provavelmente é isso que o autor está dizendo aqui. Então, mais uma vez, existe uma exortação para eles. Olha, não fiquem preocupados com isso. Deixa lá. Quem não é judeu, deixa ele continuar com a vida dele lá. Ele vai lendo a palavra de Deus. Ele pode um dia deixar de comer essas coisas ou não. Isso não vai atrapalhar a salvação deles. E você, que é judeu, conhece a palavra de Deus, continue comendo de maneira que você sabe que a Bíblia ensina. Pronto, não tem problema. Não tem nada a ver com a salvação. Ninguém vai perder a salvação por causa da comida. Não supervalorize aí as coisas materiais. Isso que o autor aos Hebreus está falando com esses judeus que eram cristãos. Não vai abandonar sua fé por causa de comida. Deixa lá. Quem quer comer de tudo, deixa ele comer. Para ele está tudo bem, então para ele está tudo bem. Para você não está tudo bem, então coma aquilo que você acha que Deus deixa que você coma livremente, então coma. E o que Deus proíbe, não coma. Pronto. Tópico 3, valorizar a adoração. O autor havia falado a exaustão nos capítulos anteriores sobre o sistema de sacrifício levítico. A nova aliança tornara totalmente dispensável tal sistema. Em Cristo, sob a nova aliança, os sacrifícios são de outra natureza e acontecem em outra dimensão. Hebreus 13:15. Louvor, adoração e ação de graças são formas legítimas de sacrifícios na nova aliança. O exercício a favor dos santos e a comunhão são também lembrados como uma poderosa forma de adorar a Deus. Hebreus 13:16. Adorar não é apenas cantar, mas sacrificar. Infelizmente é possível termos muita música e não termos nenhuma adoração. Então deve haver uma valorização da adoração. Veja bem que Jesus disse à mulher samaritana que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então louvar muitas vezes não exige santificação. Muitas vezes as pessoas estão louvando, mas estão em pecado. E o que acontece muito hoje? Cantores famosos no Brasil, de grande destaque, e estão vivendo em pecado, mas estão aí fazendo os seus shows, estão aí nas igrejas, né? E fazendo um grande movimento, ganhando verdadeiras fortunas com isso, mas vivendo em pecado. E cada dia nós descobrimos mais e mais e mais. Então, na igreja também está havendo uma coisa terrível hoje. O tempo do culto, que deveria ser aproveitado para várias coisas, se você olhar na Bíblia, no mesmo culto tem que haver louvor, adoração, tem que haver o que? Línguas, interpretação, né? Manifestação dos dons espirituais, aí salvação de almas, ministração de curas, libertação, né? Batismo do Espírito Santo, mas não tem tempo para mais isso. Os cultos hoje são o quê? 70%, 80% só música. E não há a verdadeira adoração, na verdade, é só música, é só louvor. E a Bíblia diz o quê? Que todo ser que respira, louve o Senhor. Até baleia, louve o Senhor. Olha aí. Então está sendo aí dado uma supervalorização à música em detrimento da palavra de Deus, em detrimento da presença de Deus.